Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos responder uma dúvida muito comum. Quem pode vir aqui para os Estados Unidos sem visto e quais são as vantagens e desvantagens de ter um passaporte europeu aqui nos Estados Unidos? Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Bom galera, antes da gente começar o vídeo é importante falar para vocês que eu não sou advogado de imigração, muito menos trabalho em algum órgão do governo ou até mesmo no consulado. Então todas as informações que eu vou passar aqui para vocês são informações retiradas da internet. Inclusive eu vou colocar aqui abaixo as fontes da imigração, que é de onde eu estou tirando essas informações. Sugiro também que você confirme se essas informações são verídicas juntamente com um advogado de imigração, que é uma pessoa especializada na área que vai poder passar maiores informações para você sobre o assunto, beleza? Vale ressaltar que esse vídeo está sendo publicado no ano de 2020 e eu não sei se vai haver alguma alteração no momento que você esteja assistindo esse vídeo, beleza? Então é fundamental que você procure um advogado de imigração ou uma empresa especializada na área para passar maiores informações sobre se você qualifica para uma dessas modalidades ou se de repente houve alguma alteração, beleza? Então vamos lá galera, essa é uma dúvida muito comum dos brasileiros. Quem pode entrar aqui nos Estados Unidos sem visto e quais são as vantagens de ter um passaporte europeu aqui nos Estados Unidos? Eu sempre vejo essa pergunta e acompanhando diversos canais e até mesmo advogados de imigração, hoje a gente vai interpretar um pouquinho dessa situação, beleza? Atualmente, brasileiros precisam de vistos norte-americanos para poder entrar aqui nos Estados Unidos. E os vistos norte-americanos têm duas classificações. Tem os vistos classificados como imigrante, que são para aquelas pessoas que vêm morar aqui em definitivo, que pode ser um visto de noivo, um visto EB1, EB2, EB3, que são petições de green card baseado em trabalho, dentre outros vistos. E também tem uma segunda classe de vistos, aqueles vistos classificados como não imigrante, que são para pessoas que vêm aqui há um curto período de tempo, na maioria dos casos a passeio, a estudo, a trabalho, programas de intercâmbio e depois voltam para os seus países de origem. Então é muito importante que a gente entenda isso. Entretanto, existe um outro grupo de pessoas que podem entrar aqui nos Estados Unidos sem a necessidade de um visto norte-americano. E essas pessoas fazem parte de um programa chamado de Visa Waiver, que é um programa de dispensa de visto através do sistema ESTA. A denominação da palavra ESTA significa Electronic System for Travel Authorization, ou seja, um sistema eletrônico de autorização de viagem, né? O sistema eletrônico de autorização de viagem ESTA é um sistema automatizado que determina a elegibilidade dos visitantes para viajar para os Estados Unidos sob o Programa de Isenção de Vistos VWP. O ESTA foi determinado pelas recomendações de implementação da Lei de Comissão de 11 de setembro de 2007 para visitantes de países do VWP, que chegam aos Estados Unidos por via aérea ou marítima, ou seja, uma pessoa que está vindo de avião ou até mesmo uma pessoa que está vindo de navio, né? Isso acontece muito em cruzeiros. A autorização via ESTA não determina se um viajante é admissível nos Estados Unidos, ou seja, você vai ter que passar pelo guichê da imigração, onde vai ser autorizada ou não a sua entrada. Os oficiais de alfândega de proteção de fronteiras dos Estados Unidos, o CBP, determinam a admissibilidade na chegada dos viajantes. Então você vai passar ali pelo guichê, eles vão checar suas informações e você vai saber se você pode entrar ou não. O aplicativo ESTA coleta informações biográficas e respostas às perguntas de elegibilidade do VWP. Em dezembro de 2018, é altamente recomendável que as solicitações do ESTA sejam enviadas pelo menos 72 horas antes da viagem. E os viajantes podem se inscrever assim que começarem a preparar planos de viagem ou antes de comprar passagens aéreas. Os passageiros, incluindo bebês, sem um ESTA, não receberão o check-in. Em 2010, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos começou a cobrar uma taxa de $14 por solicitação ESTA. O ESTA também é necessário para visitas a territórios como Guam, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas. O ESTA não é necessário ao chegar por terra do Canadá ou do México. Não há check-in, mas é necessário preencher um formulário em papel do I-94. Os passageiros puderam se inscrever em agosto de 2008 e a autorização de viagem tornou-se obrigatória a partir de 12 de janeiro de 2009.
Após a triagem, os passageiros podem utilizar a aprovação do ESTA por 2 anos, embora ainda precisem preencher o formulário em papel do I-94 para a entrada na Terra. Em abril de 2019, a Grécia foi o último dos países do VWP, onde os cidadãos podem obter o ESTA válido por 2 anos. O ESTA adiciona um requisito de pré-autorização ao programa de isenção de visto exigente, desde 20 de janeiro de 2010. As companhias aéreas são forçadas através de multas a exigir o ESTA no check-in. Antes de 8 de setembro de 2010, o ESTA estava disponível gratuitamente nos sites oficiais do governo. Desde então, o Transportation Act introduziu uma cobrança de $14 e isso é composto por $10 que são destinados à Corporação de Promoção de Viagens e uma taxa de $4 que é cobrada pelo CBP pelos custos administrativos. O embaixador da UE nos Estados Unidos, John Bruton, argumentou que é ilógico pensar que o número de turistas aumentará se eles forem cobrados para entrar no país. A acusação também foi descrita por críticos no Parlamento Europeu como pouco mais do que uma maneira de financiar anúncios de turismo nos Estados Unidos. Em novembro de 2019, 39 países participam do programa de isenção de vistos. Os visitantes podem permanecer por 90 dias nos Estados Unidos, o que também inclui o tempo gasto no Canadá, México, Bermuda ou nas ilhas do Caribe, se a chegada for pelos Estados Unidos. O ESTA só é necessário se chegar de avião ou navio de cruzeiro. Não é necessário se chegar por terra ou em balsas locais, como entre a Colômbia Britânica, Vancouver, Victoria e o estado de Washington. Os titulares de ESTA, que são cidadãos duplos do Irã, Iraque, Sudão, Síria, tiveram seus ESTAs revogados em janeiro de 2016. E deverão solicitar um visto de turista regular em uma missão estrangeira nos Estados Unidos. Os titulares do ESTA que viajaram para o Irã, Iraque, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Sudão, Síria ou Iêmen, eu acho que é assim que fala, em ou após 1 de março de 2011, não terão seus ESTAs revogados, mas terão sua entrada recusada se sua viagem for descoberta pelo CBP, na chegada, a menos que se qualifiquem para uma renúncia. O secretário de Segurança Interna pode renunciar a essas restrições se ele determinar que tal renúncia está nos interesses da aplicação da lei ou de segurança nacional dos Estados Unidos. Tais renúncias serão concedidas apenas caso a caso. Em geral, as categorias de viajantes que podem ser elegíveis para uma isenção incluem pessoas que viajaram para esses países em nome de organizações internacionais, organizações regionais e governos subnacionais em serviço oficial, em nome de uma ONG humanitária de serviço oficial ou como jornalista para fins de reportagens. Os líderes dos 27 estados membros da UE concordaram em sua declaração e roteiro de Bratislava, é difícil falar isso aqui, Bratislava, em 16 de setembro de 2016, em estabelecer um sistema de autorização e informação de viagens da UE. Bom, galera, agora vamos passar para vocês a lista dos países e, consequentemente, as nacionalidades que podem fazer uso desse programa, de dispensa de visto. Ou seja, pessoas que podem entrar aqui com essa autorização de viagem extra e ficarem aqui por um período legal de até mesmo 90 dias. Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Brunei, Chile, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Coreia do Sul, Letônia, Liechtenstein, eu não sei muito bem o que é isso aqui não, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, San Marino, Singapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan e Reino Unido. Então, para você que é brasileiro e tem dupla cidadania e de repente eu citei um dos países a qual você tem essa cidadania, de repente você pode fazer parte do programa ESTA também, que é um programa de dispensa de visto para que você possa vir aqui para os Estados Unidos por um período de 90 dias, beleza?
Então vamos lá, galera. Atualmente nós sabemos que o cidadão brasileiro sim precisa de um visto norte-americano para entrar aqui nos Estados Unidos. Entretanto, se esse cidadão brasileiro tem uma dupla cidadania e essa cidadania confere com alguns dos países que eu passei aqui para vocês, obviamente que ele pode fazer adesão ao programa ESTA. A primeira vantagem, pessoal, é que você não vai precisar passar por aquela temida entrevista no consulado do seu país de origem, né? Então, muitas pessoas ficam muito eufóricas, né? Com muito medo e até mesmo gastam taxas abusivas, né? Tentando inúmeras vezes até conseguir o tão sonhado visto norte-americano. A partir do momento que você está se utilizando do programa ESTA, você pode vir aqui para os Estados Unidos e você não vai precisar passar por aquela temida entrevista no consulado, né? Às vezes dá um frio na barriga, né? Eu tô tentando, falei alguma coisa errada, falei alguma coisa que não devia e acabou perdendo a oportunidade e vai gastar mais dinheiro tentando de novo. Esse processo ESTA é um processo mais otimizado e você vai gastar menos dinheiro comparado ao valor que você gasta com um visto norte-americano num passaporte brasileiro. Então essa já é uma grande vantagem. A outra grande vantagem, pessoal, é que você vai entrar aqui nos Estados Unidos e vai poder ficar legalmente no país a título de turismo por 90 dias. E para quem está vindo aqui nos Estados Unidos a passeio, pessoal, esse é um período muito bom, porque em 90 dias, 3 meses, dá para você conhecer muita coisa aqui dos Estados Unidos. Vale ressaltar que essa autorização de viagem ESTA vale por 2 anos, mas dá uma consultada com um advogado que eu não sei se vai ter alguma alteração no momento que você assistir esse vídeo. Então imagina, por 2 anos você tem essa autorização de viagem. Veio aqui nos Estados Unidos, curtiu por 3 meses, voltou para o seu país de origem, veio aqui de novo. Então você não vai ter que renovar essa autorização por cerca de 2 anos, né, galera? Ele vai poder ficar aqui por 3 meses, né? Então a cada entrada você só pode ficar aqui por 3 meses. Não pode extrapolar esse prazo. E o outro ponto positivo também é, dependendo da cidadania que você tenha, você também pode fazer a aplicação de um visto classificado como não imigrante de trabalho temporário / investimento, que é o chamado E2, que eu vou ler aqui a descrição para você. O visto E2 é um visto temporário que permite que empreendedores estrangeiros morem nos Estados Unidos investindo uma quantia substancial em um negócio no país. Para se qualificar para esse visto, o investidor precisa fazer um investimento substancial em uma empresa e ser cidadão de um país que mantém um tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos. Para propósitos do visto E2, o empreendedor deverá entrar nos Estados Unidos exclusivamente para desenvolver e direcionar a empresa de investimento. Isso é estabelecido mostrando pelo menos 50% de propriedade da empresa ou posse do controle operacional. O requerente do visto E2 pode ser o dono da empresa ou um de seus empregados. O empregado deve possuir um cargo de executivo ou supervisor, ou possuir habilidades que são altamente especializadas e essenciais para a operação da empresa. Geralmente, o visto E2 é concedido por um período de 5 anos, 2 anos para alterações e extensões de status nos Estados Unidos, e não há limites para números de renovações que um titular de visto E2 pode obter, desde que o negócio esteja ativo e atenda aos requisitos do Departamento de Imigração, inclusive gere lucros não marginais, ou seja, não gere apenas uma renda suficiente para garantir um sustento mínimo para o investidor e sua família. O requerente deve ter a intenção de partir dos Estados Unidos após a conclusão das atividades comerciais. O visto E2 não cria um caminho para obter a cidadania americana, ao contrário dos vistos americanos das categorias H1B, L1 e EB5. O Brasil atualmente não faz parte do Tratado de Comércio. No entanto, brasileiros que têm outra nacionalidade que desejam fazer um investimento substancial podem se qualificar para o visto E2. Dessa forma, o E2 é o visto ideal para o brasileiro que possui uma segunda cidadania, cujo país mantém um tratado de comércio na navegação com os Estados Unidos e que deseja morar nos Estados Unidos e digerir seu próprio investimento. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo maiores informações sobre o visto E2. Vale ressaltar que eu não sou advogado de imigração, então tudo que eu estou passando para vocês eu estou pegando na internet, que vocês podem conferir por conta própria, beleza? E é muito importante que a gente entenda que nem todos os países que fazem parte do programa ESTA fazem parte da lista de países que têm tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos para aplicação do visto E2, como por exemplo o caso de Portugal. Portugal está dentro do grupo de países que faz parte do programa ESTA, de dispensa de visto aqui nos Estados Unidos, porém não faz parte do grupo de países
que tem tratados de navegação e comércio para aplicação do visto E2, que é um visto de trabalho temporário / investimento. Geralmente, algumas pessoas que têm o passaporte italiano e outras nacionalidades acabam optando por esse visto classificado como não imigrante / investimento, que é o E2. Porém, vale ressaltar que esse é um visto que não te leva ao green card, e consequentemente à cidadania. Então, muitas pessoas têm um falso entendimento que esse é um visto que vai te levar a uma futura cidadania ou até mesmo um green card. Porém, não. Ele é um visto classificado como não imigrante de trabalho temporário / investimento. Então, subentende-se que ao término desse visto e das atividades da empresa aqui nos Estados Unidos, a pessoa regressa ao seu país de origem. Então, vale muito a pena você conversar com um advogado de imigração para que você não tenha um mau entendimento do visto, beleza? Uma vez que você entra com esta aqui nos Estados Unidos, você não tem um visto estampado no seu passaporte, assim como os brasileiros que entram aqui, né? Você só tem uma autorização de viagem. E partindo dessa premissa, infelizmente você não pode estender o seu status aqui nos Estados Unidos. Acontece muito de brasileiros que entram aqui nos Estados Unidos com um visto classificado como B1 e B2 de turismo e negócios. Na entrada podem receber até 6 meses de permanência legal. É um visto de 10 anos, mas a cada entrada a pessoa pode ficar aqui por 6 meses. E pode estender esse período por mais 6 meses. E pasme, eu já vi pessoas que estenderam por mais 6 meses de novo, né? E acabaram ficando aqui por 1 ano e 6 meses a título de turismo. Se você entrar com o programa ESTA, infelizmente você não pode estender esse status. E acabou os 90 dias, você vai ter que retornar para o seu país de origem. No caso, o país a qual você tem a dupla cidadania, né? Então, se você está vindo da Itália, da Inglaterra, de Portugal, você vai ter que voltar para o seu país de origem, beleza? Outra desvantagem também, pessoal, é que uma vez você não tendo um visto estampado no seu passaporte, além de você não poder estender o seu status, você também não vai poder mudar de status. Então acontece muito de pessoas que entram aqui com passaporte brasileiro, né, de turismo e negócios, ou dependendo da situação, né, às vezes entrou com outro visto, e essa pessoa quer trocar o status dela aqui nos Estados Unidos. A partir do momento que você entrou aqui nos Estados Unidos com o programa ESTA, infelizmente você não vai poder mudar o seu status para estudante ou qualquer outra razão, né? Às vezes trabalho, intercâmbio e assim por diante. Porque você não tem um visto estampado no seu passaporte. Então você vai ter que voltar para o seu país de origem e pedir um visto, né, norte-americano estampado no seu passaporte lá no seu país de origem. E é muito importante que a gente entenda que visto é diferente de status. Visto é o documento de entrada aqui nos Estados Unidos com alguma finalidade, seja a passeio, a estudo, a trabalho, intercâmbio. E status é a sua situação legal aqui no país, né? Então eu entrei como turista, mudei o meu status para estudante, porém o meu visto estampado no passaporte sempre vai ser o de turismo. E acontece muito de pessoas que voltam para o país de origem e depois querem regressar aqui com o mesmo status e tem problema na reentrada. Porque uma vez que você entrou com uma finalidade, tecnicamente, né, a sua mudança de ideia pode ser vista com maus olhos, né? É um processo legal, você pode falar com um advogado de imigração que ele vai te ajudar com isso, mas se você tiver entrado aqui com o programa ESTA, infelizmente ele não vai poder fazer isso para você, beleza? Então você tem que voltar para o seu país de origem e pedir um visto norte-americano lá no seu país. E o último ponto, que eu já ouvi alguns advogados de imigração falando, porém eu não entendo muito como funciona isso, né? Eu vou passar uma interpretação que eu tive daqui, que a gente pode debater sobre o assunto, é que você não pode contestar uma possível deportação. Então vamos supor que o Joãozinho entrou aqui a passeio e de repente ele estava trabalhando ilegalmente, ele está morando aqui por cerca de 5 anos. Como nós sabemos, pessoas que estão aqui nos Estados Unidos há mais de 2 anos, ela podem contestar uma possível deportação, desde que ela tenha entrado aqui nos Estados Unidos com um visto norte-americano válido, né? Então, a partir do momento que a pessoa entrou aqui nos Estados Unidos sem um visto, somente com uma autorização de viagem através do programa ESTA, e infelizmente ela não pode contestar essa deportação. Eu já ouvi alguns advogados de imigração falando sobre isso, então eu estou apenas replicando o que eu ouvi aqui para vocês. Mas caso eu tenha falado alguma coisa errada, deixa aqui nos comentários que eu quero aprender assim como vocês, beleza? Então a única coisa que eu tô fazendo é pegar as informações que estão na internet, que eu tô deixando os links aqui abaixo na descrição, interpretando de uma forma didática, pausada, que seja de compreensão de vocês e de mim também, beleza? Agora eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, se é melhor entrar aqui com um passaporte brasileiro e consequentemente com um visto norte-americano,
seja a passeio, a trabalho, a estudo, em N razões, ou se vale a pena entrar aqui com o ESTA, né, que é essa autorização de viagem, né, para você vir aqui para os Estados Unidos a título de passeio. Por mais que você entre aqui nos Estados Unidos com essa autorização de viagem ESTA, que dispensa a necessidade de visto, sim, pessoal, você vai ter que passar por um guichê de imigração, onde vai ser coletado algumas informações de cunho pessoal para entender os motivos da sua viagem. E vale ressaltar, pessoal, que essa entrada através do ESTA aqui nos Estados Unidos é uma entrada temporária a título de passeio, ou seja, você vai vir para cá um curto período de tempo e depois vai regressar para o seu país de origem. E você não pode vir aqui com a intenção de estudar, de trabalhar ou em N outras razões. Você tem que vir aqui passear e depois retornar para o seu país de origem. E vale ressaltar que você só vai poder ficar aqui por 90 dias. Então, partindo dessa premissa, se você tem intenções de ficar aqui por um longo período de tempo, quer estudar ou até mesmo quer passar mais de 3 meses aqui nos Estados Unidos, vale mais a pena você vir aqui com um passaporte brasileiro com um visto norte-americano, seja a passeio, a estudo, até mesmo a trabalho e em N outras razões. Eu já conheci um brasileiro com dupla cidadania, no caso italiana, que veio aqui para os Estados Unidos com o sistema ESTA, né, de dispensa de visto. Ele veio para conhecer aqui a região, saber se era um lugar bacana ou não, e ele ficou aqui por cerca de 2 meses. Depois ele regressou para o país de origem dele, né, no caso era na Inglaterra, né, ele tinha cidadania italiana, mas morava na Inglaterra, porque parece que lá pode, né, não sei se hoje pode, com a entrada do Brexit, mas antes podia. E aí depois o que ele fez? Ele voltou para o Brasil, com o passaporte brasileiro, ele pediu um visto norte-americano de estudante, para que ele pudesse estudar aqui nos Estados Unidos. Então é muito importante que a gente entenda essa situação. Por quê? Se a intenção dele era estudar aqui nos Estados Unidos, obviamente com essa ele não ia conseguir fazer isso, né? Porque ele só ia poder ficar aqui por cerca de 3 meses. Então o que ele fez? Veio fazer a visita de reconhecimento para saber se ele ia gostar de tudo isso aqui que ele viu, e depois ele foi lá e tirou um visto adequado para estudar aqui nos Estados Unidos. Então a minha opinião sobre o assunto é que depende das suas intenções. Se você tem a possibilidade de aplicar para o ESTA e você quer vir aqui nos Estados Unidos a passeio, é uma ótima opção. Agora, se você quer ficar aqui um longo período de tempo e pretende não somente passear, mas estudar ou até mesmo trabalhar ou fazer um outro programa de intercâmbio, aí vale a pena você voltar para o Brasil e tirar um visto adequado de acordo com o que você pretende fazer legalmente aqui nos Estados Unidos. Seja passeio, seja trabalho, seja estudo, até mesmo um programa de intercâmbio e muitas outras razões, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui abaixo todas as informações que eu passei aqui para vocês, foram informações retiradas da internet, de sites oficiais do governo, beleza? Porém, vale ressaltar que é fundamental que você pesquise com um advogado de imigração para saber se todas essas informações são verdadeiras ou se houve alguma alteração no momento que você esteja assistindo esse vídeo, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!